Olá, pessoal, e hoje nós vamos ver o que é a inspeção anti-mortem. Então, a inspeção anti-mortem nada mais é do que a observação dos animais vivos que vão se transformar posteriormente na carne que a gente compra nas prateleiras de supermercado. Então, a inspeção anti-mortem é a observação do animal vivo antes do abate. A gente diz que é a primeira linha de defesa do consumidor. Por quê? Porque é nesse momento que a gente vai ter mecanismos para saber se esse animal ele é ou não inócuo para a saúde humana, ele vai ou não causar algum agravo à saúde humana. Então, nesse momento, a gente pode suspeitar de alguma doença com essa visualização, alguma doença zoonótica, pode suspeitar de alguma doença toxigênica. Então, a definição da inspeção antimorte, de uma forma bem generalista, é a observação dos animais vivos antes do abate. Mas essa inspeção antimorte é muito mais complexa do que apenas a observação do animal. A gente vai ver que tem toda uma parte documental e de observação também das instalações do abatedouro. Quem é que realiza essa inspeção antimortem? A inspeção antimortem é realizada pelo médico veterinário. Agora a gente diz normalmente pelo médico veterinário. Por quê? Porque antigamente no ISPOA eles diziam, lá tinha bem claro que era o médico veterinário. No novo ISPOA, quando a gente vai ler, a gente vê que tem dizendo que a inspeção antimortem é a atribuição exclusiva de funcionário competente do CIF. No CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal, não tem só médico veterinário, a gente tem agrônomo, tem zootecnista, tem técnico, tecnólogo em alimentos. Então, são muitas profissões e não deixa amarrado que é o médico veterinário. Então, o novo ISUA põe isso em dúvida. A meu ver, o médico veterinário é o servidor competente para isso. Mas por que bota em dúvida? Porque em outros lugares do mesmo documento, a gente vê que ele diz que, por exemplo, a necrópsia é realizada exclusivamente por um médico veterinário, que é o auditor fiscal federal, ou outro funcionário do CIF com formação em medicina veterinária. Então, em outros lugares, eles deixam claro que é o médico veterinário. Porém, aqui nessa parte da inspeção de morte não fica claro isso. Vocês vão sentir também essa dificuldade quando estiverem lendo o novo ISPOA. Qual é a finalidade da inspeção antimorte? Liberar apenas os animais sadios. Claro, os animais que forem suspeitos de alguma doença, eles vão ficar em observação. Lá no curral de observação, lembra que a gente falou dos tipos de currais que a gente tem no abate? Auxiliar no diagnóstico das enfermidades. Por quê? Porque você vendo os sintomas do animal, se ele tiver algum problema, os sintomas do animal, ele vivo, já vai direcionar para onde você tem que procurar o problema na necrópsia ou até mesmo durante a inspeção, quando o animal já tem sido abatido. E levantar informações para o exame pós-morte, justamente para auxiliar nesse diagnóstico de enfermidades. E evitar a contaminação das instalações. Isso aí também é uma das mais importantes. Por quê? Se você acha que aquele animal está com alguma suspeita de uma doença que é extremamente contagiosa, zoonótica, você vai colocar esse animal para ser abatido junto com os outros? Não, né? Por quê? Porque por onde aquele animal passar, ele vai estar contaminando. E tudo que ele tiver contato vai contaminar. E o outro que vir depois, a chance de contaminar também é muito grande. Por isso que a gente vai falar que os animais que a gente tem alguma suspeita, a gente deixa para abater no final do expediente de abate. Ou, como eu disse a vocês, os frigoríficos que têm um fluxo muito grande de abate, eles já têm um abatedouro que a gente chama de abatedouro sanitário, que é justamente para abater esses animais com alguma enfermidade ou suspeito de alguma enfermidade, para não atrapalhar o fluxo normal da sala de abate. Então, a inspeção antimortem tem como função principal proteger a saúde pública, proteger a saúde humana da possível contaminação ou possível infecção
por um produto que esteja inadequado para seu consumo. Então, o que é exigido na inspeção antemortem? Hoje, pessoal, é exigido o DIA, que é o documento de identificação de animal, isso principalmente para animais para exportação. O que é esse DIA? É o GTA e a nota fiscal do animal. Antigamente, só era exigido o GTA, que é o Guia de Trânsito Animal. Agora, a nota fiscal também é exigida para os animais que vão ser exportados. O mapa com o número de animais separados por lotes, macho, fêmea, procedência, também tem que ser dado esse mapa ao Serviço de Inspeção Federal para que haja a perfeita um planejamento para que a inspeção seja feita de forma adequada. Então, esse mapa com o número de animais que vão ser abatidos é necessário também, e o médico veterinário, ele olha também esse mapa. Normalmente, no começo dos trabalhos, ele olha esse mapa. Essa aqui é a papeleta de inspeção antemortem, que a gente tem no manual de bovinos. Depois eu vou passar para vocês esse manual de bovinos. Aqui a gente tem o número de lotes, aqui a quantidade de bois, de vaca, de vitela, a procedência, os atestados sanitários, vacina de aftosa, às vezes os exames para brucelose. Então, tem que ter essas informações naquele mapa que a gente estava falando mais no outro slide. Então, quando é que é realizada a inspeção antemortem? É realizada no menor intervalo possível após a chegada. Então, o ideal é que o animal desembarcou, foi separado em lotes, então faz a inspeção antemortem, que é o exame visual, como eu disse a vocês. A inspeção antemortem, a gente não vai pegar animal por animal para auscultar, para mensurar a temperatura, não. O exame é visual. Os animais são vistos em repouso e em movimento. Enquanto o médico veterinário fica numa plataforma elevada, lá no curral fica uma pessoa fazendo com que os animais se movimentem para que o veterinário possa ver o lote todo, todos os animais do lote. Certificar também o estado de conservação dos currais, ou seja, antes dos animais chegarem, normalmente é feita uma vistoria para saber se aqueles currais eles vão ter água, se eles estão limpos para receber esse lote de animais. Se o intervalo entre a primeira avaliação e o abate, ou seja, o animal chegou hoje, às 2 horas da tarde, e ele só vai ser abatido amanhã, às 3 horas da tarde, terá que ser feita uma nova inspeção. Então, a gente só faz uma inspeção se o tempo entre a inspeção e o abate for inferior a 24 horas. Então, a gente só faz uma inspeção. Se esse tempo for superior a 24 horas, é feita uma nova inspeção antemortem. Então, é dessa forma que é feita a inspeção antemortem. O médico veterinário, numa plataforma elevada, olha os animais para ver se algum apresenta alguma sintomatologia que possa comprometer a saúde daquele animal e tirá-lo do fluxo normal de abate. Nesse momento também é que o médico veterinário pode observar vacas recém-paridas e em estado adiantado de gestação. Durante essa visualização também, o médico veterinário pode observar isso e depois levar para um brete ou para o curral de observação para fazer uma análise mais aprofundada. Aqui, pessoal, olha que coisa bonita. Então, a plataforma elevada, como a gente pode ver, e aqui os bois, os animais que serão abatidos, de um lado e do outro. É linda essa imagem. É de um frigorífico de Minas Gerais. Então, aqui o médico veterinário fica aqui nessa plataforma, enquanto observa os animais. Esses animais são observados em repouso e em movimento. Não esqueçam que a inspeção antemortem, a definição é de uma visualização dos animais, mas não é apenas visualizar o animal vivo aqui. Lembre-se também da análise documental que tem que ser feita. A inspeção antemortem de bovinos, o que a gente tem? Normalmente, a gente tem um descanso, jejum e dieta hídrica nos animais de 24 horas. Então, o animal, ele chega hoje para o abate, ele só é abatido amanhã.
Por quê? Para que haja reposição de glicogênio lá no músculo, lembra lá das carnes PSE e DFD? Então, para repor a glicose do músculo, então eles ficam normalmente 24 horas em jejum e dieta hídrica no estabelecimento. O jejum favorece a evisceração, por quê? Porque se ele está com rumen, se ele está em jejum, ele vai estar com rumen menor e vai favorecer a evisceração. Então, vai diminuir o risco de você cortar o rumen na hora da evisceração. E dieta hídrica hidrata o animal, e o pessoal também fala que essa dieta hídrica melhora, facilita a esfola e também a sangria, porque o sangue fica mais fluido, já que o animal está se alimentando menos e bebendo só a água. Isso aí são as teses que a gente vê nos livros que a gente vai, quando a gente busca os livros que falam de inspeção e abate de bovino. Então, há o recebimento dos animais, para que haja o recebimento dos animais no abatedouro, o CIF deve ser avisado. Então, todo animal que chega, todo lote de animal que chega, há o prévio conhecimento do CIF sobre a chegada daquele animal. O estabelecimento deve assegurar os documentos de trânsito, ou seja, quem tem a responsabilidade de entregar ao médico veterinário os documentos e assegurar que aqueles documentos são verdadeiros é o estabelecimento. Também o estabelecimento fica com a responsabilidade de evitar maus tratos aos animais desde o desembarque, desde o embarque na origem, né, lá na origem de onde ele saia da fazenda, até o momento de abate. É o estabelecimento que tem essa responsabilidade de evitar os maus tratos aos animais. Quando os animais foram suspeitos de doenças infecto-contagiosas ou de zoonoses, o abate é em separado, lembra que a gente falou? Ou no final da matança, ou no que a gente chama de abatedouro sanitário, que é um abatedouro destinado aos animais que têm algum problema que o tirou da linha de abate normal, do fluxo normal de abate. E a gente tem, quando a gente tem um fluxo a seguir, quando a gente fala de doenças infecto-contagiosas de notificação imediata. A gente, quando identifica uma doença desse tipo, a gente tem que notificar o Serviço Oficial de Saúde Animal, isolar os animais suspeitos e manter o lote sob observação. Por quê? Porque aquele animal suspeito já pode estar apresentando sintoma, mas pode ter algum animal lá no lote que ainda vai apresentar os sintomas. Por isso que a gente isola os animais suspeitos para observação e os animais do lote também ficam em observação. E determina a imediata desinfecção dos locais e dos equipamentos e dos utensílios que esses animais suspeitos ou já comprovadamente diagnosticados tenham entrado em contato. Animais com hipo ou hipertermia podem ser condenados. Isso também é uma mudança. No outro RISPOA dizia que deve ser condenado. Agora, eles podem ser condenados, desde que seja observado o clima. O que ele diz? Quando a gente lê lá o parágrafo, ele fala observado as temperaturas, ou seja, às vezes o animal está com hipotermia, mas não é por uma doença, é porque o clima está muito frio, então ele realmente vai baixar a temperatura. E a hipertermia também pode acontecer porque o local onde ele estava muito quente. Então, a condenação pode ser feita? Pode, mas tem que ser observado também como é que está o clima no ambiente. Animais que tenham morte acidental. O animal que tem morte acidental durante o abate, ou antes do abate o animal morre, durante alguma operação lá, um animal tem uma morte acidental. Ele tem que ser inspecionado pelo auditor fiscal federal agropecuário com formação em medicina veterinária ou algum outro integrante do CIF com formação em medicina veterinária. Veja aqui, ele fecha que é um médico veterinário, diferente lá de quando ele fala que na inspeção antimorte que qualquer subservidor competente do CIF pode fazer. Aqui ele fecha. Diz que é o médico veterinário que tem que fazer essa inspeção do animal. Mas aqui a gente já está falando da inspeção pós-morte, que o animal
que venha a ter morte acidental, ele vai ter que ser inspecionado pelo médico veterinário. Fêmeas, lembra que eu disse a vocês que as fêmeas elas podem ser retiradas do estabelecimento para melhor aproveitamento. Em que ocasião ela pode ser retirada? Quando ela tem sinais de parto recente ou gravidez adiantada. Ela pode ser retirada para melhor aproveitamento. E as fêmeas com parto recente, elas podem ser abatidas no mínimo 10 dias após o parto, assim como as fêmeas que abortarem. Quando a fêmea aborta, ela pode ser abatida no mínimo 10 dias também após o aborto, desde que esse aborto não seja de causa infecciosa, né? É claro que se for de causa infecciosa, vai ter que investigar qual é essa causa e verificar se a carne desse animal vai estar apto ou não para o consumo. Quando a inspeção federal autorizar o transporte de animais mortos ou moribundos, esses devem ir para o departamento de necrópsia e, se houver suspeita de doença infecto-contagiosa, é feito também um tamponamento das aberturas naturais, ou seja, vai ser tamponados do nariz, o reto, então todo orifício que venha a sair alguma substância para contaminar as instalações tem que ser tamponada. Confirmada a suspeita, o cadáver deve ser incinerado ou esterilizado pelo calor em aparelhagem própria. Uma coisa interessante, pessoal, porque em bovino não é comum a gente ter morte natural, né? É diferente de aves que, quando a gente vê o transporte da ave, e também enquanto ela fica aguardando o abate, é comum a gente ter uma porcentagem de óbitos. Mas aqui, quando a gente fala de bovino, não é normal ter morte natural. Então, quando se observa a morte natural num lote ou numa tropa, o resto dos animais que fazem parte desse lote só será abatido depois do resultado da necrópsia. Porque não é normal o animal estar bem e morrer, principalmente o bovino. Então, por isso que se acontecer isso num lote, os outros animais só serão abatidos após o resultado da necrópsia desse animal que morreu de causa natural, que pode ser não natural, pode ser que não seja natural depois desse resultado da necrópsia. Matança de emergência, o que é isso? A matança de emergência se dá justamente para os animais que têm algum problema. Aí a gente pode classificar essa matança de emergência em imediata, ou seja, imediata é um problema de sofrimento profundo que o animal deve ser abatido imediatamente para o bem-estar dele, porque ele não tem como protelar, né, não tem como fazer um paliativo, e o animal ele está sofrendo muito. Então, é a matança de emergência imediata que a gente chama. Então, a de imediata, sacrifício logo após o desembarque ou verificação daquela situação de sofrimento, e matança de emergência imediata são abatidos após o fim do abate normal. Ou seja, é uma situação que o médico veterinário ele pode esperar o fim do abate normal, ou pode também mandar, nesses dois casos aqui, se o abatedouro tiver o abatedouro sanitário, eles podem ser abatidos no abatedouro sanitário. Se não tiver, o que faz? Na matança de emergência imediata, para o abate e coloca aquele animal para ser abatido. Não obedece o fluxo normal. Vai abater esse animal que tem que ser abatido imediatamente, porque ele está passando por uma situação dolorosa. Já na matança de emergência imediata, os animais, que têm algumas enfermidades que a gente vai ver, são abatidos no final do abate normal. Uma coisa interessante é que é proibido o abate de emergência na ausência do médico veterinário, do auditor fiscal federal agropecuário. Então, é proibido abater sem o médico veterinário do CIF estar lá. Fratura. Fratura é uma forma, um tipo de matança de emergência imediata. Contusões, imediata. Abscesso, imediato. Gestação avançada, imediata. Por que está dizendo aqui? Gestação avançada imediata. Porque aquele animal pode sim ser abatido no final
do abate, ou pode ser retirado para melhor aproveitamento. Febre. Normalmente, a febre, ela é matança de emergência imediata. Se a gente está vendo que o animal está com hipertermia, é matança de emergência imediata. O CIF deve coletar os materiais dos animais que são abatidos de emergência, que apresentem sinais clínicos neurológicos, e enviar para laboratórios oficiais para diagnóstico, conforme legislação de saúde animal. Por quê? Porque o Brasil é um grande exportador, e não é muito pela raiva, não, é mais pela BSE, para certificar que a gente não tem a encefalite espongiforme bovina. Então, sempre que os animais tiverem sinais clínicos neurológicos, envia para diagnóstico, para ter certeza que não é BSE. Animais com sinais clínicos de paralisia decorrente de alterações metabólicas, vai para o abate de emergência, também é considerado abate de emergência. Septicemia, os animais com septicemia tem que ser feita a colheita de material para diagnóstico, para saber qual foi a causa da septicemia. Necrópsia, os animais que chegam mortos ou que venham a morrer nas pocilgas ou currais devem ir para o departamento de necrópsia, e as destinações são duas: ou graxaria, para subprodutos não comestíveis, ou autoclave, resíduos para fins industriais ou adubo. Então, quando o animal vai para a necrópsia, ele não pode mais ser dado ao consumo humano. Então, ele vai ou para a graxaria ou para o autoclave. Esse fluxograma mostra bem como ocorre o passo a passo do abate de bovinos. Então, os bovinos chegam no estabelecimento, ocorre o desembarque dos animais. Depois desse desembarque, o caminhão vai ser esterilizado, vai ser higienizado, né, e vai receber um certificado para conseguir sair do abatedouro. Vai ocorrer a separação e classificação dos animais, né, a inspeção, no mínimo 24, o menor tempo entre a chegada e a inspeção deve ser observado. Então, se o animal chegou agora, o ideal é que ele seja inspecionado daqui a pouco, ou agora. Então, tem que ser o menor tempo entre a chegada e a inspeção antimorte. Então, ele fica aqui 24 horas, normalmente, no estabelecimento. Se ele estiver apto para a matança, o que ele vai fazer? Vai passar pelo descanso e jejum e dieta hídrica. Depois vai ter o banho de aspersão, né, até ir para o abate. A gente viu que ele toma bastante banho. Quando os animais não estão aptos para a matança, o que vai acontecer? Eles vão para o curral de observação e vai fazer o exame clínico mais acurado. E vai ser feito naquele animal o abate em separado. Como é esse abate em separado? Ou no abatedouro sanitário, ou no final do fluxo normal de abate. Depois que os animais saudáveis forem abatidos, os animais que têm alguma patologia serão abatidos. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre a inspeção pós-mortem, quem realiza e como ela é feita.